Mello, que vai então chamar aqui ao nosso palco os participantes do debate. Boa tarde a todos, mais uma vez, não é? Eu queria primeiramente chamar os nossos convidados do debate, o primeiro diretor do filme Materialização dos Espíritos, Vitor Hugo. Por favor, Vitor. Vitor é documentarista, jornalista, já tem vários documentários, é um trabalhador dedicado. Por favor, da TV SEI, da TV FEB. Eu sou admirador do trabalho do Vitor, porque ele emprega o jornalismo, né, do fato, e não fica rodeando o documentário, né? Isso é muito importante. E agora chamar o nosso Glauber Filho. Glauber, que tem 3 filmes na mostra. O Vitor tem 2. O Glauber tem 3, As Mães do Chico, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, e esse que vocês acabaram de ver. Era bem mais fácil quando era papel, né, gente? A gente dobrava né? E chamar agora a família do nosso querido Peixotinho. Primeiramente a Alcione. Alcione, não é Alcione, mas é Alcione, mas pode chamar de Alcione, né, Alcione? Escritora, palestrante espírita. Agora o Humberto Vasconcelos, que é além de ser da família de Peixotinho, é o seu biógrafo. Escreveu já 2 livros, né, Humberto? 2 livros, não é? Sobre o Peixotinho. Eu adoraria ter um gênio como você. Pois é. Agora. Chamar o Gilbert, por favor. Filho de Peixotinho, que participou do filme. Gilbert. E chamar o biógrafo de Bezerra de Menezes, Jorge Damas Martins, que tem uma quantidade enorme de livros. Toda vez que ele termina de fazer uma pesquisa e conclui um livro sobre o Dr. Bezerra, né? Acho que pode ficar aqui mesmo, Jorge. Eu não vou te elogiar, que é feito, eu vou elogiar na presença, né? Está faltando alguém? Não, né? Eu vou começar pelo Vitor Hugo. Vitor, você é o mais jovem aqui de todos nós e já tem 2 documentários que eu considero documentários muito sérios, e eu acho que tem que surgir mais documentaristas como você. Você tem alguma escola? Por exemplo, eu faço meus documentários, eu sigo um grande documentarista sueco radicado na Alemanha, que é o Peter Coy. Ele fez aqueles documentários bem lentos, bem tranquilos, sem pressa, ou seja, é um anti-Discovery Channel, né? Bem sossegado o documento. Você tem alguma escola, Vitor? Ou você usa só o faro jornalístico para colocar o seu
tarde a todos. Olha, Luciano, a gente, primeiro, a nossa vontade de contar a história, né? Até no caso do Peixotinho, a Alcione foi fazer uma palestra lá em Brasília, onde eu resido, e eu não conhecia a história de Peixotinho, né? Ela fez a palestra e cada vez que ela ia falando, filha dele, né, com aquele envolvimento familiar, aquela verdade toda, a gente ficou assim encantado. No final eu falei, a gente precisa contar essa história, colher algum depoimento, alguma coisa, né? E eu fiquei encantado com essa possibilidade. Um tempo depois que você retornou, e aí a gente recebeu do nosso coordenador na época na TVC, olha, tem uma tarefa aí, chegou os filhos do Peixotinho e você vai ter que fazer um documentário. Aí eu falei assim, essas coisas a gente fica muito assim, espantado, né, com a coincidência entre aspas, né? E a nossa vontade de contar a história, o que me fez chegar à aproximação do formato documentário, ainda no final da faculdade, você perguntou se tem uma escola, eu não tenho muitos conhecimentos aprofundados, técnicos, né? Mas ainda dentro da faculdade eu fiz um curso de documentário e fiquei fascinado com a experiência do Eduardo Coutinho, né, com o Cinema Verdade. Então, quando eu assisti aqueles documentários, aquele formato foi um dos que mais me encantaram, eu falei, isso trazendo para a verdade que a doutrina espírita quer colocar e mostrar para as pessoas seria uma coisa magnífica, né? Essa simplicidade e também essa profundidade. Então, se eu for me colocar assim, mais próximo a uma escola, seria essa, né? Então, e a vontade de contar essas histórias, porque na verdade a gente conta a história não é porque, no meu caso, porque a gente sabe muito, mas é porque a gente quer saber. pelo fato da gente quer pesquisar, conhecer e entrar na vida daquele personagem. Então, para mim, foi um presente maravilhoso ter vocês todos lá contando essa história. Você tem tido apoio da Federação Espírita Brasileira, da TV FEB, para fazer outros documentários no futuro? Ou como é que está atualmente a sua ocupação em termos de começar a documentar mais para o audiovisual? Você viu um filme que é feito para televisão a cabo, né? Para televisão na internet, com as novas tecnologias, você consegue dar a mesma dimensão de um filme que é feito para cinema. Então você exibe ou no iPad, ou no iPhone, ou no YouTube, mas a tecnologia hoje permite que você pegue esse mesmo, não sei se vocês sabem, mas é um arquivo que cabe dentro de um pendrive, não é isso? E você vê essa beleza de projeção com qualidade sonora extraordinária, como se fosse no YouTube, né? Foi feito para o YouTube ou então para a TV. Você está tendo incentivo da Federação Espírita Brasileira? E uma outra pergunta, qual é o seu próximo filme? Ou não pode revelar ainda? Vamos lá. Não. O apoio da FEB, a gente sabe que lá, a FEB em Brasília, onde eu tenho contato, o peso do livro ainda é muito grande na FEB, né? Então, dentro da casa, a gente observa como uma iniciativa nova, né? Até para os diretores, né? Muita coisa nova. Então, a iniciativa para esse documentário e para os outros foi justamente o estúdio, a produção, né? A possibilidade de fazer, né? Então, como eu vejo os diretores ainda com uma linguagem muito recente para eles, né? Eles vão aí entrando em contato aos poucos, né? Vendo as iniciativas, né? Então, essa iniciativa, por enquanto, até para fazer outras produções, é um apoio de acompanhamento, de conteúdo, né? Mas a gente recebe, Deus trabalha por várias pessoas, né? Então, ultimamente, a gente tem recebido para fazer uma história que a gente quer contar e aprender também com essa história, que é de Ivone Pereira. E a gente tem recebido esse apoio através da Estação dos Filmes, né? Também tem apoiado, foi os precursores pelo Bezerra, né? Com o pessoal. E para a gente contar essa história, representar algumas cenas da vida dela e também colocar esse formato.
E é um aprendizado, né? Aquele fato só de encontrar o Glauber, a gente já dá vontade de sugar as experiências para a gente aprender como que faz também, né? Para a gente tentar passar para o público da melhor forma possível. A gente sabe que tem todo um aprendizado técnico, né? Outros países estão anos-luz, né, na questão de cinema do que a gente. Mas a gente tem o coração, que começa a despertar e usar esse meio técnico também para levar mais forte. Né? Não é só uma coisa nem outra, é uma junção. Né? Para a gente também contar a história dessas pessoas. Né? Esses exemplos desses espíritas que servem para a gente, né? Nos ensinam, né? Para a gente tentar copiar um pouquinho. O próximo filme que nós vamos exibir do Victor Hugo é o Céu e o Inferno. Vai passar aqui no dia 27. Eu achei belíssimo, em homenagem ao livro de Allan Kardec, né, O Céu e o Inferno, 150 anos, né? E tem a participação de Haroldo Dutra Dias, tem uma participação de estudiosos sobre a doutrina espírita. Antes de passar para Bezerra de Menezes, o Glauber, você está lembrando que um dia você foi lá comigo, né? E a ideia era ser só esse documentário, está lembrado ou não? Exatamente, vixe, tá alto. Vale a pena contar para o público, são fatos que aconteceram, não é porque eu quero me enaltecer, pelo amor de Deus. Eu tenho dito aqui para ele que me deixa eu lá embaixo. Mas é um fato tão. Eu acho que houve interferência dos espíritos. Por quê? Efeitos físicos? Não é efeito, é falta. É microfonia mesmo. Veja bem. Alô? Você está lembrado, né? Vocês levaram. Dá para ele. Dá para ele. Vocês levaram o filme. Nossa, até eu estou ouvindo agora. Vocês levaram esse documentário e eu fiquei todo entusiasmado. O Girão, né, que é o produtor, falou: você vai ter que distribuir esse filme. Eu digo: sim, claro que eu distribuo. Mas se eu distribuir, Girão, está lembrado ou não? Eu vou vender 2.000 cópias. Você tem que procurar um ameijo. Está lembrado disso ou não? Aí ele, para o público isso aqui, tá, gente? Aí o Girão falou: mas como é que eu faço para falar com um ameijo? Um ameijo é uma empresa americana, aquelas gigantes que gastam 70% do orçamento do filme na divulgação. Porque ele sabe que ele divulgando, ele vai faturar muito. Né? Aí o Girão, eu falei: olha, você tem que falar com uma Meijo. O que é Meijo? Meijo é uma empresa americana. Aí ele foi, eu dei o telefone dele da Patrícia da Fox, né? Aí a Patrícia, ela não é espírita, mas o marido é espírita. Aí a Patrícia falou: não, mas nós não distribuímos documentários, faça um filme de ficção. Aí ele falou: não, mas o filme já está quase pronto. Não, quanto é que você precisa para fazer um filme de ficção? Lembra disso ou não? Aí ela falou: te dou aí alguns milhões. Fala aí, quantos milhões foram gastos no Bezerra de Menezes e esse aqui ficou no stand-by? Ok, pessoal, bom dia. Luciano, obrigado, toda a equipe, obrigado pelo convite. É sempre uma honra e um prazer estar aqui nesse evento e aqui no Rio. E por incrível que pareça, o Bezerra, o filme, não o documentário, estreou aqui nessa sala. Então, para mim é um momento bem especial. Essa história do filme do Bezerra, eu acho que a gente teve que contar não só com a força dos espíritos, mas uma energia do Eduardo Girão, para quem conhece, né, que nós somos amigos desde muito tempo, e ele me convidou para fazer o filme. Não seria nem sobre Bezerra. Na época, quando ele me chamou, ele pegou vários livros espíritas, eu ainda estava me descobrindo, né, me descobri durante o processo que eu era espírita e não sabia. E a gente começou a ler os livros, o Emmanuel, Paulo Estevam, Renúncia, e cada filme, cada livro desse, do André Luiz, com as possibilidades de realização, a gente chegava num quantitativo, num valor, quanto seria. E obviamente, fazer um Paulo Estevam é muito caro, não é para condições do Brasil, né, por exemplo. E aí eu sugeri
sugeri para ele, vamos fazer um documentário mais simples sobre Bezerra de Menezes, até porque é conterrâneo lá do Ceará, então a gente faz uma coisa para DVD, e pensando, obviamente, na Versátil. E fizemos o documentário, foi quando o Eduardo Girão chegou, né, com o Oceano, e houve essa conversa. Mas antes disso, no processo, o filme seria um documentário mais clássico, com depoimentos. A gente queria fazer uma pesquisa mais aprofundada no Arquivo Nacional, levantar alguns dados, algum material reformador, país, para trazer à tona essa investigação. Mas no meio do caminho o Eduardo viu o Carlos Vereza na novela Sim a Moça, e ele disse, o Eduardo, eu quero o Vereza. E aí a gente teve que mudar o roteiro para um doc-ficção, que é esse. Que ganhamos muito com isso. Então foi um filme que a gente começou o documentário mais ou menos no valor, na época, de R$100 mil, e ele foi para R$900 mil. Porque tinha essa ideia de passar para cinema e para película. E sala de exibição foi quando nós fomos encaminhados para a Fox, e a Fox realmente disse isso, que não faria distribuição em documentários. Eu, na época, ainda insisti no documentário, porque nós tínhamos uma estrutura de roteiro que ele funcionava muito melhor nesse formato documentário do que torná-lo, né, todo encenado, ficção, porque não haveria uma trama, né, um clímax. E aí eu disse, Eduardo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cabine. Cabine é a gente convida públicos específicos para após a exibição, preencher um questionário. Bem privada, era para ser pequena, mas ele resolveu fazer no Congresso Mundial Espírita, lá em Cartagena, e o filme, antes de estar pronto, tivemos que fazer uma legendagem em espanhol, e obviamente recebeu quase 2.000 fichas dizendo que a parte de ficcional, ou seja, encenada, era melhor. Aí tivemos que fazer o filme novamente, montar a equipe, mais R$600 mil para refazer tudo e lançar a ficção. A gente sabia que ele teria essa pequena falha na estrutura de roteiro, mas era o caminho, essa energia que estava nos movimentando para isso, e a gente resolveu encarar. Então tem esse filme vem antes do Bezerra, né? Esse que a gente está assistindo agora. Vamos voltar para o Peixotinho agora? Então vamos fazer a dança aqui, né? Um ping-pong para lá e para cá. Bate-bola, isso. Vamos perguntar aqui para o Humberto, que é o biógrafo do Peixotinho. Humberto, diz aí para nós, de onde surgiu essa sua paixão pelo Peixotinho? Por que você se tornou biógrafo dele? Eu tenho a impressão de que a minha mulher tem uma certa participação nisso, porque ela foi um vínculo. Eu moro no Recife, sou do Recife, e Peixotinho, a partir do momento em que ele conseguiu a reforma como militar, ele fez aquilo que todo nordestino faz, tá? É a volta ao seu torrão natal, à sua terra. E eu não sei se sabem disso, mas por uma orientação de Emmanuel, ele não deveria usar avião, porque a mediunidade de Peixotinho era tão ostensiva, tão natural, que haveria possibilidade de um efeito físico qualquer em pleno ar, e isso poderia dar alguma dificuldade. E ele então viajava de navio, os navios do Ita, né? Então saía do Rio, pousava em Salvador, na Mansão do Caminho, pousava no Recife e terminava em Fortaleza e voltava por esse roteiro todo. Então, na primeira passagem que ele faz pelo Recife, logicamente, o navio sempre demora algum tempo no porto, né? E durante esse tempo, Peixotinho procurou a comunidade espírita, e eis que eu tive a felicidade de estar na casa de uns amigos, quando recebemos a visita de Peixotinho, e ele traz
a sua secretária particular, que era a sua filha. E a partir daí, então, eu naturalmente me liguei à família, né? Desinteressadamente, né? Mas, e aí eu descobri, eu conhecia naturalmente já alguma referência a respeito do Peixotinho, mas eu fui praticamente, vamos dizer, mergulhei, né, no seio da família e passei a conhecer a realidade, a mediunidade, o potencial extraordinário, mas acima de tudo, quero garantir para vocês, todo o meu trabalho tem girado exatamente em torno disso, da pessoa que era o nosso Peixotinho. Há certas coisas que nós que somos espíritas e somos permanentemente desafiados a fazer aquela reforma íntima, né? Nós imaginamos que são impossíveis. E entre essas coisas que imaginamos impossíveis está a simplicidade, a humildade. Então, antes de conhecer Peixotinho, eu não admitia que pudesse haver uma pessoa tão humilde, tão simples, tão espontânea, tão natural. E isso realmente me cativou muito. Eu estou conhecendo, afinal de contas, uma pessoa que tem essas características. E é muito importante que nós possamos trazer, vamos dizer, esse elemento para nosso debate aqui, porque isso militou, inclusive, para que a passagem de Peixotinho pelo movimento espírita brasileiro fosse, assim, mais ou menos lateral. Ele não foi aquela figura central que o próprio Chico Xavier dizia que deveria ter merecido, porque ele se humildava de uma forma assim tão radical, tão completa, com tanta consciência de que era apenas um médium, né, um intermediário, um veículo, que na verdade isso de certa forma contagiava também o seu grupo. Há um depoimento no nosso livro que apanhei de Pierre Ribeiro, que foi um dos contemporâneos da fase inicial de Peixotinho, e é um depoimento de grande importância, porque o nosso livro é um documentário, realmente é um documento, né? Em que ele diz: olha, nós fomos os porcos do Evangelho, porque não sabíamos o que estávamos recebendo com Peixotinho. Só depois de ele passar é que nós percebemos a enormidade da contribuição que representava a mediunidade dele, exatamente porque ele tinha essa característica de humildade. E esse há de ter sido realmente, ao lado naturalmente do interesse, né, entre aspas, em relação à sua filha, que veio a ser mãe de 7 filhos pernambucanos, isso foi que fez realmente, que me encantou, e que mais tarde, militando no Espiritismo, né, e tendo tido a oportunidade de conhecer, de frequentar algumas reuniões, e sobretudo nas viagens que ele refez, até mesmo depois do nosso casamento, e em todas essas oportunidades, aqui no Rio e lá no Recife, eu fui quase uma espécie assim de amigo confessor, né? Nós saíamos juntos, eu saía para mostrar a cidade, saía para mostrar os prédios da cidade, as instituições, e conversamos muito. Então, nessa conversa, nessa intimidade que ele me permitiu, eu então realmente pude conhecer quem ele era, e a partir do momento em que me senti capaz, debrucei-me sobre os papéis e comecei a juntar elementos, até mesmo para aproveitar alguns remanescentes dos grupos primitivos, como tive realmente a felicidade de identificá-los e
nós estamos com outro biógrafo aqui, que é o Jorge Damas Martins, no bate-bola, vamos passar por Bezerra de Menezes. Você não conheceu o Bezerra, né, pessoalmente, né, não cruzou com ele, né? Mas a pergunta é a mesma, né? De onde vem a sua paixão pelo doutor Bezerra de Menezes? Bom, boa tarde, né? Uma alegria estar aqui, Galber. Olha, eu era uma pessoa muito frágil quando eu era jovem e muito magro. Parecia os meus ossos. Eu tinha uma doença grave em que 2 vezes por ano, no início do semestre, no início do ano e no final do ano, eu ficava como se fosse com umas cachumbas, com febre, e isso incomodava muito. Isso desde pequenininho, desde que eu me entendo como pessoa, 2 vezes por ano esse problema. E papai, é lógico, mamãe levava no médico, papai também, mas saíam correndo no local em que a gente se encontrava, e eu sempre passei por muitas residências, para procurar alguém, uma rezadeira. E aí eu assisti os fenômenos mais diferentes de reza e de fenômenos desde pequeno. E depois daquela reza, a febre baixava, né, e eu melhorava, aquilo desinchava, e assim ia, até eu ter uma próxima com vômito e febre, e assim, durava um ciclo de 3 dias esse problema. Até que eu estava já no Rio de Janeiro, aqui, morando na Doc Lobo, onde eu resido até hoje, e ali eu passei por esse problema. Papai saiu desesperado procurando, e disseram que no Morro do Estácio havia uma senhora que fazia essa reza. E eu fui lá. E ela disse para mim, você quer ficar curado? Ela recebeu uma entidade de escravo, uma preta velha, chamada Vovó Maria Pomba do Cruzeiro das Almas. Você quer ficar curado? Eu disse que sim, quero ficar curado. Nessa hora você está com problema com vômito, você diz, eu quero. Você faz o que eu mandar? Lógico que eu faço. E ela ficou rindo e foi no quintal e pegou umas plantas, começou a amassar, botar açúcar e a fumaça do cachimbo e diz assim, se você tomar, Jesus manda dizer que nunca mais você vai ter isso. Você quer? Eu falei, lógico que eu quero. É lógico que eu quero. E aí, nesse caso, ela ficou rindo, né? E disse assim, olha, mas tem uma coisa. Se você tomar, o filho vai engordar. Ou boca de preta velha. Que boca, né? Muito bem. Aí, foi assim que eu fiz. E tomei o remédio. 4 dias depois, eu melhorei. Voltei lá no Estácio, lá no alto do morro, na Travessa Carneiro, para agradecer. E quando eu estava indo para lá, para isso, eu passei por uma instituição na rua Maia Lacerda, que depois eu vim saber que esse Maia Lacerda é primo de Bezerra de Menezes. Engenheiro e doutor Bezerra de Menezes criou ele. Então, passando pela rua Maia Lacerda, estava lá Centro Espírita Bezerra de Menezes. E tinha um senhor na porta, que era, então, ali o faxineiro, né? Aí ele disse, a próxima reunião é tal dia. Aí eu já não fui mais lá na Preta Velha. Eu corri e fui para casa para esperar o tal dia. Me deu uma ansiedade de ir lá assistir e ver o que acontecia naquele centro. Aí eu volto. E quando chega lá, estava o presidente da instituição, que inclusive fazia parte do Grupo Ismael, na Federação Espírita Brasileira, o presidente Lindolfo Antônio. E ele falava sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, fazia assim com o Evangelho, né? Então, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, eu perguntei, aonde que eu encontro esse Evangelho, esse livro? Aí já aqui embaixo mesmo vende, né? no primeiro andar, né? Aí eu desci, comprei o livro, e em vez de ir para casa, eu fui lá falar com a Preta Velha para dizer, olha o que eu encontrei, além de eu ficar curado, olha o que eu encontrei. Quando eu cheguei lá, não estava ela manifestada. Tinha um espírito de um malandro que tinha desencarnado no Estácio, no Largo do Estácio, onde foi fundada a escola de samba no Rio de Janeiro. E ele então diz assim para mim, você não precisa mais vir aqui, filho, desce e vai ler isso, nunca pare de ler, que eu vou estar sempre do seu lado aprendendo. Aí eu vou para casa ler o Evangelho segundo o Espiritismo de cabo a rabo, vejo a propaganda atrás do Livro dos Espíritos, vou lá na instituição, compro o Livro dos Espíritos, no segundo
já na próxima reunião, já parecia até que era metido a besta, né, espírito. Então foi no centro do Dr. Bezerra, foi ali, chamado por Dr. Bezerra, na rua do Maia Lacerda, seu primo, que é mentor lá do Grupo Espírita Regeneração, que foi fundado por Dr. Bezerra de Menezes, e mais ainda, que é um mentor que deu comunicação através de Chico Xavier para o meu sogro, o Roberto Silveira, mentor do Roberto. Então a gente nota que até a família, que eu nem conhecia minha esposa naquela época, até a família para quem eu entrei, né, o parente, o mentor dele, do pai do meu sogro, é o primo Dr. Bezerra, que foi transformado ao Espiritismo por Dr. Bezerra de Menezes e foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Então a paixão vem, antes de encarnar, nesse planejamento familiar, vem como eu comecei na instituição de Bezerra de Menezes e agora fazendo parte do Grupo Espírita Regeneração, casa fundada por Dr. Bezerra em 18 de fevereiro de 1891, casa então que é a reconstrução do passado, dos incendiários do passado, que estão agora de volta, aprendendo na bênção do Evangelho Redivivo, que é a doutrina espírita, a resgatar o seu passado para construir um amanhã melhor. Agora, Alcione. É que eu queria, antes de qualquer coisa, bom dia a todos. Bom é estarmos aqui, né? Como Pedro no Tabor, bom estarmos aqui. Mas é que eu falei, opa, porque eu queria fazer uma pergunta a Jorge. Se o Roberto Silveira, seu sogro, é aquele a quem Gilberto Pérez Cardoso, de quem Gilberto fez uma citação a respeito no livro Na Natureza dos Tempos, no documentário até, na descontração eu não citei o autor do livro, mas ele é aquele que fez a pesquisa sobre o ectoplasma. Isso mesmo, Roberto fez Silveira. A composição, o Gilberto não, o sogro dele, Roberto Silveira. Perfeitamente. Roberto Silveira é formado médico, especialização em citologia, foi presidente da Sociedade de Citologia do Brasil, pegou o ectoplasma no Grupo Espírita Regeneração, pesquisou nas lâminas, e o doutor Gilberto participou bem, porque eles faziam parte do mesmo grupo, que é o grupo dos 8. Isso mesmo. Uhum. Que coisa interessante. Tá? O depoimento de Gilberto Pérez Cardoso, que compõe a terceira edição do nosso livro, ele narra, ele menciona esse episódio em detalhes, tanto que eu considero que é um dos melhores ensaios sobre ectoplasmia que eu conheço. Aliás, eu não conheço ensaio melhor do que esse do Dr. Gilberto Pérez sobre o ectoplasma. É um estudo muito profundo, está no seu livro e também no que ele acabou de publicar agora, No Caminho de Emaús, da editora La Chata. Pronto, senhora. Alcione, vou chamar de você, porque você já me deu bronca, né? Quando eu chamei o dia de senhora. Você é convidada para fazer conferências no Brasil e inclusive no exterior, para falar, logicamente, sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita. Quantas pessoas presentes, né, em sua palestra sabem ou mencionam a humildade e a grandiosidade de Peixotinho? É normal isso? Ou já é um nome esquecido na doutrina espírita pela maioria das pessoas? Nós estudiosos, logicamente, sabemos e amamos o Peixotinho, mas já fazem 51 anos que ele desencarnou e é um médico de efeitos físicos que eu não entendo por que o movimento espírita não dá a importância devida aos médicos de efeitos físicos. É verdade. A partir
da própria terra, nossa terra de adoção, que é Campos, né? Essa aparente, né, desimportância foi que fez Chico Xavier pedir a Ranieri para escrever um livro sobre papai. E quando Humberto Vasconcelos chegou com essa novidade de resgatar a figura de Peixotinho, a própria família ficou reticente, justamente por medo, por receio, de ferir a humildade de Peixotinho lá do outro lado. Foi complicado para meu cunhado fazer esse livro. Isso eu tenho que tornar público, pela coragem que ele teve de enfrentar tudo isso, e uma influenciando a outra. Não, papai não ia gostar disso. E não foi, Humberto? Até que eu logo me convenci, talvez por uma afinidade grande que eu tenha com Humberto, e saí a ouvir depoimentos de pessoas lá de Campos, e ele viajou muito, ouvindo depoimentos, foi a Brasília ouvir a Laís e o Júlio Capilé. Então, desencarnado agora há pouco tempo, mas era o único em Brasília que participou ele e Laís, da fundação do André Luiz aqui e do Pacto Áureo. É que o Grupo Espírita André Luiz foi organizado exatamente para acolher Peixotinho na sua transferência de Macaé para o Rio. Como militar. Como militar. militar. Ele foi transferido de Macaé para o Rio. Transferência ele era um militar. Não é isso? Então, já estava no Rio o Antônio Ferreira, que era inclusive padrinho de uma das... de Joana, a minha mulher, não é? E ele então reuniu um grupo. Não havia um local, vamos dizer, que pudesse ser improvisado, e Jacques Aboab, que tinha um escritório de representação lá na rua Mocorro Filho, né, cedeu a parte dos fundos do seu escritório, exatamente para que lá fosse fundado o Grupo Espírita André Luiz. E lá começaram realmente as reuniões regularmente aqui no Rio, exatamente em torno da mediunidade de Peixotinho. Então, a partir daí, há toda uma história que estamos ajudando a compor, a resgatar e, naturalmente, para até mesmo chamarmos a atenção para esse capítulo tão importante, porque o que nós temos dito, desculpe estar assim, falando demais. O debate é para isso mesmo. Mas é que a visão que nós temos é exatamente esta, né? O livro de maior projeção entre os não espíritas, ainda hoje, é Nosso Lar. É o livro mais lido, mas as pessoas leem Nosso Lar, sem ser espíritas, como uma espécie de obra de ficção. E assim seria também em relação a todos os demais livros de Chico Xavier, se nós não tivéssemos esse testemunho, né? Quer dizer, o que Chico Xavier revelava em Pedro Leopoldo e mais tarde em Uberaba era consolidado, era confirmado pelas reuniões de Peixotinho, chegando inclusive a ser, vamos dizer, palco para a presença de Clarencio, né? Que é uma entidade fartamente conhecida por todos nós a partir do Nosso Lar. E Divaldo Franco surge nesse tripé, vamos dizer, como arauto, como uma pessoa que iria realmente, inclusive, até modelar uma espécie de
estilo de palestra espírita, né? Porque durante muito tempo Divaldo foi, talvez ainda seja, um modelo até seguido de perto por muitos que pareciam até imitar Divaldo, mas afinal de contas foi esse trabalho que Divaldo fez e ainda faz, graças a Deus, né? E formaram esses três pilares, né? As revelações vindas através da psicografia de Chico, concretizadas em reuniões práticas, em reuniões de efeitos físicos, materialização através de Peixotinho, e levadas naturalmente ao mundo através da voz desse arauto de Divaldo Franco. Muito bem. Então, bate bola. Então, vem aqui para a minha direita agora. Vamos conversar com o Glauber mais um pouquinho. Você tem algum projeto que vem aí pela frente? Pode falar para nós alguma coisa? Como é que você vê também essa mostra de filmes espíritas aqui no Rio? Tá, pela última pergunta, eu acho esse momento muito bom, porque a gente tem uma ideia, um apanhado do que já foi produzido, né? Até para localizar isso historicamente, que muitas vezes o Bezerra, o filme Bezerra de Menezes é colocado como sendo ele o pioneiro do cinema espírita, que na verdade não é, né? Quer dizer, o primeiro foi do Clérigo Cunha, que teve aqui, né, ontem, né? Clérigo Cunha, que teve aqui ontem, e o próprio Oceano, que há muito tempo já vem produzindo, né, já várias obras. O que se pode colocar do Bezerra é que ele não é que inaugura, mas ele abre uma possibilidade, vamos dizer assim, de uma difusão dentro dessa lógica das majors de distribuição, né? Quer dizer, após uma fase do cinema brasileiro, que é a retomada, que foi aberta com Carlota Joaquina, e isso eu acho interessante, assim, como fator motivador, porque não só outros filmes que inclusive estavam como projeto, né? O próprio Nosso Lar estava como projeto muito antes do Bezerra, mas também uma produção mais independente de novos, assim, eu tenho visto num festival que o Lucas de Pádua, lá em Brasília, também organiza, que são série de curtas-metragens que tocam na temática, então tem muita gente realizando e isso é muito bom. A primeira pergunta. O próximo projeto. Com a Estação da Luz, tem 2 projetos, né, que o roteiro está bem desenvolvido, a gente já está numa fase de planejamento para filmar em junho. Esse eu não vou fazer, estou fazendo o roteiro, que é sobre Divaldo Franco. Né, eu estou trabalhando o roteiro, mas quem vai dirigir é uma outra produção, com a produção Estação da Luz, com a produtora Cine, aqui do Rio. E o outro filme, esse eu vou dirigir, que é uma primeira comédia espírita, não sei nem se é primeira, estou dizendo não, mas do ponto de vista de longa seria. É uma comédia, mas a gente toca os temas, obviamente, com a seriedade, né? Que a gente vai para aquele caminho do humor para revelar uma certa criticidade sobre a temática. O filme se chama Bate Coração, é inspirado em 2 peças de 2 autores de Minas Gerais, que é o Maurício Canguçu, que é O Espírito Baixou em Mim e Coração Safado, e isso se transformou em Bate Coração. A gente toca no tema da doação de órgãos, coração, e a gente toca no tema da sexualidade. A história de um homossexual, uma drag queen, que morre e vai doar seu coração para um hétero preconceituoso. E a gente vai ter que trabalhar a gente quer tocar em temas bem contemporâneos, assim, né? Trazer essas questões e isso também, né? Levar para uma outra dimensão, outra compreensão, obviamente, que é essa dimensão do amor, né? Que vence todos os preconceitos. Agora a gente tem mais 2 projetos, esses não estão avançados ainda, a gente está em andamento, mas esses são os mais próximos. Eu só quero concluir, você me perguntou sobre por onde eu ando, né? Em geral, as pessoas reconhecem-se.
Mas o nome Peixotinho não é assim tão difundido, justamente por essa humildade dele e o lugar, o estado do Brasil, onde mais se fala nele. Eu visitei cerca de 68 cidades mineiras. É lá onde ele é mais conhecido, onde eu ouvi jovens de 14, 15 anos querendo saber da vida dele. E recentemente, em Florianópolis, que eu não esperava, eu ouvi até histórias que eu não sabia e a família não sabe, do tempo que ele morou lá em Imbituba e que fez uma reunião onde os espíritos curaram uma senhora num estado grave, que não havia cura na terra, se não me engano era um câncer. Ouvi isso há pouco tempo em Florianópolis. Eu acho que nem minha mãe sabia disso. Ele deve ter ido lá no quartel, dormido lá e aproveitou para socorrer alguém, porque era assim que ele era. Então, ele servia e passava. É o cristão verdadeiro. De vocês dois, quem faz mais palestras sobre Peixotinho? Eu já fiz algumas, eu acho que Alcione e Humberto, né? Eu acho que são os dois que perambulam. Né? Eu acho que fiz foi em Niterói, Macaé, Campos, e aqui no Rio, só não tem dúvidas. Ela falou muito de Baby, o senhor não falou nada. Fale agora para nós sobre Baby. O Baby ou Babi? Ele adora falar dela. Olha, minha mãe, meu pai dizia que Paulo de Tarso teve uma estrada de Damasco e que ele teve 3. E mesmo assim não acertava o caminho. Que a primeira estrada de Damasco que lhe apontou foi Viana de Carvalho. Foi Viana de Carvalho que o socorreu e levou para a casa dele o centro, porque a família não admitia um espírito entrar em casa. Naquela época, em 1920, 23, Viana de Carvalho era um homem repudiado pela sociedade, primeiro porque era grão-mestre da maçonaria, depois porque era um grande orador espírita e fundava centro espírita em toda a cidade que chegava, e fundava também ou um triângulo ou uma loja maçônica. E o clero transferia, pedia aqui o Ministério da Guerra e Viana de Carvalho era transferido e era mais centro espírita e mais loja maçônica que fundava, nas cidades que ainda não tinham, e ele aparecia. Foi essa a primeira estrada. Depois, em Macaé, foi minha mãe e logo depois a minha irmã Araci. Araci, eu como disse no depoimento, ela não falava mamãe, falava papai. O médico do quartel dizia que temia que meu pai, por fanatismo religioso, não desse os remédios. Mas naquela hora meu pai já estava avisado, já tinha uma consulta, essa consulta de entregue aos médicos da terra, que sabia que não havia jeito, ficou um enfermeiro lá em casa. E eu me lembro do nome desse enfermeiro, Nelson. E quando ela se desencarna, estava tomando uma injeção e a última coisa que ela disse para o Nelson, ela tinha 1 ano e 6 meses. Nelson mal.
a dor da injeção que ela estava sentindo e dali desencarnou. E esse enfermeiro começou, durante muito tempo, assim, tadinha de Araci. A última coisa que ela falou foi para mim e me chamou de mal. Minha mãe, por dizer, minha mãe era realmente o poder de polícia dentro de casa. Ela que mandava. Se tivesse, podia ser o prefeito da cidade, ou qualquer pessoa que falasse alguma coisa que não se devesse, minha mãe mostrava um quadro que ela preparou. Mandou preparar um amigo do André Luiz, seu Ernesto, da fundação do André Luiz, que fazia quadros assim, com cores. E o quadro Cristo é o chefe desta casa, hóspede invisível em cada refeição e ouvinte silencioso em cada conversação. Qualquer pessoa, fosse quem fosse, que fugisse do padrão, não apontava para ele. Hoje, foi o Humberto que falou do filme, uma senhora que estava lá em casa visitando, a senhora que estava lá em casa visitando estava na cozinha e o senhor disse que Peixotinho era o maior médium do Brasil. Minha mãe foi lá, jogou o avental fora, que estava na cozinha, jogou tanto e chegou e disse: o senhor está levando um médium a queda. Então, bote numa vitrine para a exposição popular. Minha mãe policiava todos nós. Nós tínhamos, se nós brigávamos, o que era comum, minha mãe mostrava para a gente a responsabilidade que nós tínhamos em perturbar o ambiente, que meu pai precisava de paz, porque tinha vidas dependendo dele nas reuniões de tratamento. Então, era minha mãe, essa foi a verdadeira, ou talvez a mais longa estrada de Damasco que meu pai teve. Agora, sobre livro, meu pai estava, assim que eu tinha um monte de recortes, de revistas, inclusive uma revista mexicana que, na verdade, transcrevia um livro do Ranieri, Materializações Luminosas. Meu pai estava preparando, dizia que ia preparar um livro daquilo que o Amadeu Santos, que narra todas as atas do André Luiz, com as materializações do André Luiz, o secretário era Amadeu Santos, ele botava na ata. Todas essas atas estão naquela revista internacional do Espiritismo dos anos 47, 48, 49 e 50, ainda tem algumas. Então, são documentos que estão nos arquivos, eu cheguei a xerocopiar alguns. Mas tinha aqueles lados que o meu pai, através da mediunidade do Julinho, lá de Vitória, manda me avisar que aqui tudo que ele fez, que ele viu, que ele fez e que ele conheceu aqui na Terra, está superado pelos conhecimentos que ele teve no plano espiritual sobre materialização. Se houver oportunidade, ele escreveria por Chico, ou por Divaldo, ou pelo próprio Julinho. Mas não mandou nada porque não teve, que ele estava estudando isso no plano espiritual. Nós temos mais 10 minutos e eu gostaria de, se o público quer fazer alguma pergunta para os dois cineastas. Por quê? Porque os dois cineastas só irão estar aqui hoje, embora eles tenham... você tem mais 2 filmes programados, não é? Que é o Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito, e As Mães de Chico Xavier, hoje à tarde.
Então ele vai estar hoje à tarde também. Mas o Victor Hugo, o próximo filme seu vai passar no dia 27, né? Que é o Livro dos Médios, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta para os cineastas, por favor. Ninguém quer fazer pergunta? Para o Victor, nem para o Glauber. Por favor. Então, eu queria perguntar aos dois aí, se por acaso, durante as filmagens, né, por intuição, vocês planejaram uma coisa e em algum momento a coisa foi por um outro caminho e vocês se surpreenderam, né, porque são espíritas, né, e a gente sabe que está aberto a essa sensibilidade. Se em algum momento na gravação ou na direção vocês foram surpreendidos por algo que não esperavam e que representaria para vocês um fenômeno, alguma coisa assim. No nosso caso, do Peixotinho, acho que um caso diferente, a gente fez toda a gravação em estúdio, um dia só, com todos eles, né? O que aconteceu é que a gente sentiu mais a presença espiritual, a gente sente, eu não sou médio ostensivo, mas a gente sente algo diferente no ar, né? Todos eles estavam lá, foi um dia muito, muito bom, valoroso, assim, e a gente sente que há um clima diferente. E também na montagem do documentário, né, a gente sente, né, na hora que a gente está montando, as inspirações vêm com maior número, a gente sente uma coisa mais, uma questão mais sensível e a gente entra mesmo no assunto. Então eu acredito que a gente também ajudado, com certeza, às vezes para selecionar algumas frases do livro do Humberto, né, que tem a ver, né, para colocar alguma coisa ou outra, para montar da forma que a gente consegue, né, expressar melhor para fazer essa montagem, né? Então, assim, acredito que num processo mais longo ou de um filme de ficção isso pode acontecer, mas no nosso a gente sente essa aproximação, sim, que a gente não faz sozinho, acredito, né? A gente é muito intuído também, né? Exatamente. Bom, primeiro só explicando que essa relação de fazer filme com a estação da luz é uma lógica que eu não sei se é a mesma do Vitor, mas há um certo poder dos produtores do filme em interferir no filme e como ele vai ser conduzido. Às vezes isso é bom, às vezes isso cria alguns obstáculos que a gente deve contornar e chegar a um denominador comum. E no caso do Bezerra, aconteceram algumas coisas. Aqui, com esse público que nós temos aqui, eu me sinto mais à vontade em falar. Né? Um fenômeno foi mais do ponto de vista de tempo, que a gente estava numa casa, que é um casarão que fica em cima de uma região de maciço, de serras, no Ceará, que 20 graus, a gente chama que é a nossa Suíça, Petrópolis, lá do Ceará. Então, mas era uma época de chuva, não tinha chuva, era uma época de seca, e a serra estava bem seca. E quando a gente ia fazer uma noturna nesse casarão, era uma pequena cidade, a gente, na hora de começar a rodar, escutamos um barulho de som, como se fosse de festa, né? O pessoal faz, alô, som, som. E a gente ficou escutando, onde é que vem isso? O que é que está acontecendo? A produção correu, era o aniversário do município, ia ter uma banda de forró que ia virar a noite toda, então à noite a gente ia perder aquela gravação naquela casa. E a gente não tem o que fazer. Aí eu disse, vamos esperar mais um pouquinho. E começou um nevoeiro. E começou a chover torrencialmente. Acabou com a festa. O nevoeiro passou, levou a chuva e a gente rodou a cena. Agora tem uma história bonita do Bezerra, foi que justamente na cena quando ele está, né, ele médico, dá um anel de formatura, tem um mobiliário bem antigo ali. E a produção foi um pouquinho falha
a gente chegou na semana daquela gravação e a produção não tinha providenciado os móveis. Um assistente de produção tinha visitado um cartório que ficava numa cidade de pé de serra, e esse cartório tinha esse mobiliário, e ela tinha dito para a diretora de produção que estava tudo certo. Só que não estava tudo certo. Quando a equipe de produção desceu para a cidade para pegar o mobiliário, o dono desse cartório disse que não daria o mobiliário para nenhum filme, porque é um mobiliário herdado de família e não poderia liberar isso. E começou um certo desespero, algum convencimento. Foi quando a diretora de produção pegou o celular para ligar para a gente, para dizer que não tinha conseguido e a gravação ia ser no outro dia. E aí ela no telefone ela disse: olha, não vai ser possível conseguir esses móveis para o filme Bezerra de Menezes, a gente vai ter que conseguir outro. E o dono estava lá, escutou a conversa e perguntou: para quem é o filme? Não, a gente está fazendo filme para Bezerra de Menezes, é um filme sobre ele, sobre Bezerra de Menezes. Ele começou a chorar e contou sua história, que o filho dele havia se acidentado de moto e tinha ficado na UTI entre a vida e a outra vida, entre a vida e a outra vida, e pediu a Bezerra para interceder, e ele não foi o momento dele ir para outra vida. E ele ficou com essa dívida, ele dizia que era uma dívida eterna, como agradecer, e ele começou a chorar e disse: vocês agora podem levar os móveis, que a gente vai. Aí sim, só explicando mais um pouquinho, Oceano, e isso o nosso produtor disse assim: vamos colocar no DVD, você vai dar um depoimento falando disso. Não quero falar disso, o filme não vai circular por conta disso, não quero. E quando foi nas mães de Chico Xavier, ele disse: mas agora se acontecer alguma coisa, você vai colocar no DVD. Aí antes, a gente fez uma oração, fez uma prece e pediu aos espíritos que não acontecesse absolutamente nada, a não ser a harmonia da equipe, a inspiração. E as mães realmente não aconteceram. Pós o filme, sim, aconteceram algumas coisas que bem interessantes. Bom, nós queremos agradecer ao Glauber, que veio de Fortaleza exclusivamente para o nosso evento, a família do grande e humilde Peixotinho, que vieram do Recife, ao Vitor Hugo, que veio de Brasília. Olha que beleza, gente, né? O Jorge Ramos, que veio aqui do lado, né? E a presença de vocês. Esse é o primeiro evento desse tipo, espírita, 100% espírita, né? E para terminar, nós temos o livro 13º Apóstolo, do Jorge Damas, aqui na livraria, e O Médico dos Pobres, Bezerra de Menezes, que tem um extra maravilhoso com o Jorge e com o Luciano Klein, né? Só esse extra vale a pena, porque eles ficam conversando durante quase 2 horas sobre a vida de Bezerra de Menezes, os 2 maiores biógrafos de Bezerra de Menezes conversando. Está aqui no extra, além do filme, logicamente. O do Peixotinho acabou tudo ontem. As pessoas chegam, porque é muito difícil encontrar DVD nas livrarias, né? Aí o pessoal viu que tinha lá as materializações. Ontem mesmo já levaram tudo, não deixaram nada. Agora, no dia 27, está vindo mais de Brasília e as pessoas poderão adquirir. Mas nós temos um mural para tirar fotografia, e aí você vai dizer que a gente volta às 3 horas com outro filme do Glauber, né? Aí o Glauber vai ficar aqui depois mais um pouco. Prazer. Tá bom? Muito bem, claro que nós gostaríamos de ficar aqui muito mais tempo, mas temos que obedecer aqui o horário. 3 horas, né? Esse aqui é o público. Eu queria saber de vocês, o longa, se vocês vão fazer algum longa, e botar em horário nobre nos cinemas, ou fazer a mídia, fazer a propaganda sobre os nossos filmes. É a coisa mais difícil
filme espírita? Fazer um filme espírita, primeiro, precisa ter o ideal espírita, senão ele não faz um filme bem feito. Segundo, uma boa história. Terceiro, encontrar um produtor disposto, um produtor rico, logicamente, disposto a doar dinheiro para fazer esse filme. Depois desse filme pronto, logicamente ele vai ter que contratar um bom roteirista, um bom diretor, que sintonize as histórias espíritas e as personalidades espíritas. Terceiro, ele tem que percorrer todas as empresas de distribuição, de preferência antes de terminar o filme. Se o distribuidor descobrir que ele vai ganhar muito dinheiro com nós espíritas, ele coloca dinheiro adiantado, mas ele vai descontar da bilheteria todo o dinheiro que ele gastou e mais os 20% que fica com ele. O restante do dinheiro vai para o exibidor e o produtor fica com muitas duplicadas no banco para pagar, e se ele não tiver dinheiro, ele vai à falência. Enquanto não tiver a consciência dos espíritas que filme não é passe mediúnica e muito menos água fluidificada, tem que pagar. Tem que pagar. Nós não estamos aqui vendendo mediunidade, tem que pagar a sala, tem que pagar, né? Então, essa aqui é a dificuldade. A minha previsão é pessimista. Nós vamos ter 2 filmes espíritas o ano que vem, e eu acho que vai ser muito difícil esses filmes virem para o cinema. Porque eles têm, o distribuidor tem que visualizar lucro na frente. Nós não temos distribuidor espírita, e se tivesse, ele não colocaria muito, são milhões, não é milhares não, milhões. Esse é que é o problema. Nosso Lar teve 4 milhões e quase 4 milhões e meio de ingressos vendidos, rendeu mais de 60 milhões de reais e deu prejuízo. Tá bom? Bezerra de Menezes deu prejuízo para os produtores. Chico Xavier deu prejuízo. Se não tiver uma bilheteria, como ele chama de blockbuster, dá prejuízo. Por isso, eu só faço documentários, não documentários que raramente a gente não exibe documentários em cinema. Nenhum distribuidor quer distribuir documentários. Eu, quando estava escolhendo aqui a sala, vi um documentário sobre Chico Buarque de Holanda, um dos nossos maiores ídolos. Se teve 10 mil espectadores, foi muito. Agora, tem incentivo de leis da cultura, da Ancine. Nós, espíritas, temos a dificuldade em fazer um roteiro e chegar na Ancine e dizer, olha, aqui é um filme espírita. Eles nem vão analisar. Se analisarem, eles vão dizer não, porque tem 500 outros roteiros que não agradam a nós, mas agradam a outras pessoas. E eles falam que o país é laico. Aí é a palavra que a gente mais ouve. Não, o país é laico, não pode fazer filme religioso. Como se nós todos fôssemos somente religiosos. Não sei se eu lhe respondi. O ano que vem tem Kardec, do Wagner, e também a sequência de Nosso Lar, que deve ser Nosso Lar 2. Vamos apoiar isso, gente. Porque se nós... E queria agradecer que eu fiquei sabendo de uma notícia maravilhosa. Teve gente aqui que tinha direito de pagar meia entrada para vir aqui assistir os filmes, mas fizeram questão de pagar a entrada inteira. Nós agradecemos essa bondade, essa generosidade. Vocês erram? E lembrando a todos que nós estamos tendo esta mostra de filmes espíritas
graças ao pioneirismo do Oceano pela Versátil e da Funtarso, a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a operadora da Rádio Rio de Janeiro. As duas empresas se juntaram, e que estamos aqui representando, e bancaram fazer esta amostra. Não conseguimos nenhum patrocínio, a não ser apoios culturais, mas onde não entra dinheiro. Então nós estamos com a cara e coragem e orando muito aí aos espíritos que pelo menos lá no final, ao fecharmos as contas, não saia no vermelho. É isso que nós estamos aí torcendo. Bem, minha gente, nós temos que encerrar esse debate. Agradecemos aqui ao Jorge Damas Martins, ao Glauber Filho, toda a família Peixoto e ao nosso Beto Vasconcelos, o Vitor Hugo. Nós retornaremos às 15 horas, a última sessão do dia, onde nós vamos ter o filme As Mães de Chico Xavier, com a apresentação da Célia, uma das mães, a Berenice Lima e o Eduardo Araújo, que são da Rádio Rio de Janeiro, e o Glauber Filho, tá bom? Então, agora encerrou, nós temos que encerrar, tá? Temos que agora nos retirarmos aqui da sala, que a sala vai passar aqui para a limpeza, mas nos reencontraremos às 15 horas, fica aí o convite. Um abraço a todos.